Eu gostaria de conversarmos um pouco nesta manhã sobre pedir algo a Deus e esperar um sinal. Houve uma geração nos dias de Jesus que disseram para Jesus: se você é o Messias, então mostra-nos um sinal e creremos em ti. E Jesus disse: nenhum outro sinal vos será dado, senão o de Jonas, porque assim como Jonas ficou 3 dias no ventre da baleia, assim o Filho do Homem ficará 3 dias no seio da terra. Todos nós, quando pedimos algo a Deus, é bastante comum, natural, que nós vasculhamos todo ao nosso redor com os nossos sentidos. Sentidos do corpo, sentidos do espírito, procurando uma evidência, uma prova de que a nossa oração foi respondida. E muitas pessoas, infelizmente, por não detectarem nenhum sinal, nenhuma evidência de que Deus ouviu aquela oração, então eles passam a descrer, começam a arrazoar, chegando à conclusão de que Deus não as ouviu, talvez pelo fato de que não são merecedoras, não são dignas e não são consagradas, ou que já erraram muito, ou uma coisa ou outra. Então o diabo as faz duvidar. Então, por duvidarem, obviamente deixam de receber. Mas, se Deus nos desse evidências de que Ele respondeu nossa oração, então nós não precisaríamos de fé. Porque a fé, como disse Paulo, é a prova das coisas que não se veem. A única prova, a única evidência que nós temos de que Deus ouviu a nossa oração é a fé. E a fé, ela não está baseada em nada a não ser na promessa, na palavra de Deus. Então a fé, ela crê no que a palavra diz. Então, João 14,14, Jesus Cristo disse: se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Mateus 7,7, Jesus disse: pedi e dá-se-vos-á. E Marcos 11,24, Jesus nos ensinou como receber algo. Ele disse: quando orar, creia que você receberá e você terá aquilo. Bem, mas algumas vezes Deus realmente nos dá uma evidência. Nós podemos ver que quando o anjo do Senhor foi falar com Gideão, de que Gideão iria vencer o inimigo, então Gideão falou: Senhor, se é verdade que o Senhor vai entregar os meus inimigos nas minhas mãos, então me dá um sinal. Faz que esta noite eu vou deixar um velo de lã aqui. Então, se o Senhor vai mesmo entregar os meus inimigos nas minhas mãos, então faz que amanhã, quando eu levantar, o chão todo esteja seco e o velo esteja cheio d'água. Bom, então, quando ele acordou no outro dia, cedo, então o chão estava seco e o velo de lã estava encharcado, que deu para encher uma taça. Então ele disse mais uma vez, ele disse: olha, não se irrite o Senhor contra mim, mas me dá mais um sinal. Faz com que agora seja o contrário. O chão esteja molhado e o velo de lã seco. E assim foi. Fez conforme ele havia pedido. Deus ouviu a sua oração. Então,
Às vezes Deus faz isto. Às vezes. Houve também uma outra escritura em que Deus foi bom em mostrar um sinal para um outro homem que precisava de sinal para crer. O Senhor Jesus Cristo apareceu para os discípulos e 8 dias depois eles estavam outra vez reunidos ali e Tomé estava com eles. Tomé havia dito assim: olha, se eu não ver, se eu não ver o sinal dos cravos em suas mãos e não puser o dedo no lugar dos cravos e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. Então, 8 dias depois estavam eles ali reunidos e Tomé estava com ele. E Jesus chegou, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. E disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Então, nós queremos nos identificar com esse tipo de pessoa, aqueles que não viram, mas que creram. Então, nós podemos ver uma outra escritura em que nós podemos ver algo completamente diferente. Jesus estava pregando e, quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Pedro não pediu nenhum sinal, nenhuma evidência, nada. Ele simplesmente disse: sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e a rede quase se rompia. E fizeram sinal aos companheiros que estavam noutro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira que quase iam a pique. Então, esta foi a diferença entre o apóstolo São Pedro e os demais. O centurião também nos deu um grande exemplo. O centurião disse: Senhor, não sou digno que entre debaixo do meu telhado. Dize somente uma palavra e o meu criado sarará. De modo que deve ser assim. A palavra de Deus deve ser mais do que o suficiente para que nós creiamos. O diabo tenta fazer você pensar que você não tem fé para crer na palavra de Deus. Mas você tem fé sim. O profeta disse na mensagem ao patriarca Abraão, parágrafo 19, que se você é semente de Abraão, a fé que estava em Abraão está em você. Às vezes ela está adormecida aí. E uma das maneiras que a gente pode despertá-la é ouvindo a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. Outra maneira também o profeta nos ensina, que é confessando. Ele diz: quando você começa a confessar, às vezes sua fé é do tamanho de um grão de mostarda, mas você começa a confessar, então a sua fé se torna como uma bolinha de gude, e você continua confessando aquilo, como Abraão, que chamava as coisas que ainda não era como se já fossem. E você continua confessando, então sua fé cresce e se torna como uma laranja. E então, finalmente, aquilo acontece. Então, esta é a maneira que devemos encarar a palavra de Deus. Não esperar
nenhum sinal, como Gideão fez. Nós não precisamos de nenhum sinal, como Tomé fez. Nós devemos crer, como Pedro creu, e dizer: sobre a tua palavra lançarei a rede. Se você tem uma necessidade, meu irmão, minha irmã, todos nós temos, não é? Em um momento ou outro, às vezes é uma cura, ou é uma libertação, ou é uma ajuda em outro sentido. Então, nós não devemos exigir de Deus nenhum sinal. A palavra dele tem credibilidade. Ele não precisa de nenhum avalista. Ele não precisa de nenhum sinal para que a gente creia. E se você lembrar, basta você lembrar e você verá quantas vezes ele já te ajudou, quantas vezes ele te curou, quantas vezes, não é, ele veio em seu auxílio. Então, se ele te ajudou uma vez, ele te ajudará novamente, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Espero sinceramente ter te ajudado. Deus te abençoe.